Amém? Eu convido você a abrir sua Bíblia comigo no livro de Provérbios, capítulo 18. Provérbios, capítulo 18, do verso 20 ao verso 21. Provérbios, capítulo 18, do verso 20 ao 21. Hoje nós vamos falar sobre um assunto extremamente importante. Eu creio que os irmãos, com certeza, já ouviram mensagens sobre o poder das palavras. Eu mesmo, por diversas vezes, já ministrei esse assunto na nossa igreja. E sempre que possível, nós voltamos a esse tema, justamente para enfatizarmos a importância de discernirmos, de sabermos o que verdadeiramente as palavras promovem em nossas vidas. E este texto inicial, ele nos diz muito acerca do poder das palavras em nossas vidas e na vida daqueles que nos cercam. E eu gostaria nessa noite que você prestasse bastante atenção, porque isso diz respeito à sua vida, à minha vida, às nossas vidas. E vai fazer toda a diferença a maneira como você ouvir esta mensagem. Por isso, esteja atento a cada palavra, a cada versículo, a cada exemplo. Convide novamente seus amigos, seus irmãos, familiares, para que possam compartilhar conosco esta mensagem. Compartilhe. Provérbios capítulo 18, verso 20 a 21. Já tem foco, amigo? Tem foco? Amém. Diz assim: do fruto da boca o coração se farta, do que produzem os lábios se satisfaz. Agora, veja bem, a morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Vou repetir o final desse verso. A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Queridos, dentre as muitas definições que temos, que encontramos e que podem ser dadas, exemplificadas ao termo palavra, a que mais define e de modo fidedigno palavra é a representação em partes dos pensamentos humanos, o que a torna, por conseguinte, uma unidade da linguagem humana. E linguagem, nesse sentido, se refere à capacidade especificamente humana para aquisição e utilização de sistemas complexos de comunicação. Uma das características da palavra é ser protagonizada por seres humanos e possui sempre uma razão moral, que pode ser tanto implícita como explícita. Ainda que vejamos como uma representação parcial, palavras elas se tornam realmente a exteriorização verbal ou gestual, no caso dos mundos, de pensamentos, de desejos, de reações e ações de nossos sentimentos, os quais não são perceptíveis ou não. E por que digo isso? Porque de fato há pensamentos, há sentimentos que estão ocultos, armazenados no nosso subconsciente e se manifestarão de forma surpreendente em momentos distintos, sejam estes de crises ou mesmo de euforia. Os extremos da vida, ouça bem, são ótimos medidores, combustíveis nas manifestações de nossos sentimentos. E devemos sim estarmos atentos a esses momentos, nos prepararmos de forma equilibrada, ponderada, realmente com discernimento, entendimento, sabedoria, atentando para o respeito, o espírito manso, pacificador, com a santidade a qual é característica ao verdadeiro cristão, possuindo a habilidade de se comunicar sempre da forma correta, daquilo que chamamos da forma polida. Daí, a própria Bíblia nos traz inúmeros exemplos, relatos que expressam bem estas realidades, para que tenhamos consciência das implicações de nossas ações
reações e principalmente do poder das nossas palavras. A verdade é que as palavras, elas possuem um poder enorme e muitos desconhecem a força, a extensão, os perigos e também as bênçãos as quais são provenientes deste poder que emana das palavras. O texto que lemos há pouco nos traz um alerta e revela-nos de forma contundente o poder que há nas palavras, a ponto de enfatizar e afirmar que elas podem gerar tanto vida quanto morte. Eu vou repetir: palavras podem gerar tanto vida quanto morte. Na maioria das vezes, não medimos realmente a força, o impacto, o peso que uma palavra pode provocar em um ambiente ou mesmo nas nossas próprias vidas, na vida de pessoas que nos cercam. Muitas são as pessoas que agem por impulso, através de circunstâncias, sentimentos confusos, egoístas, ou muitas das vezes o coração está cheio da maldade mesmo. Percepções próprias de suas realidades, e realidades às vezes tão volúveis. Verdades as quais são relativizadas, pois aquilo que para você em determinada situação é um ponto de afirmação, e não há como você se excusar disso. É isso, pronto e acabou. Esse mesmo ponto, na visão de outras pessoas, pode ser algo totalmente diferente. E no final, tudo não passa de um grande equívoco, de percepções totalmente equivocadas, distorcidas, geradas por sentimentos egoístas, enganadores, defraudadores, e que levam à destruição. No capítulo de Jeremias 17, do verso 9 ao 10, Jeremias capítulo 17, do 9 a 10, nós encontramos a seguinte leitura: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Eu, Senhor, esquadrinho o coração, ou seja, eu trago à tona aquilo que está encoberto, e eu provo os pensamentos, e isso para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto de suas ações. Amados, é importante frisarmos que quando nos referimos às palavras, ao poder, às implicações desta magnífica forma de comunicação, estamos inserindo tudo isso dentro do contexto de relacionamentos. E quanto maior a aproximação que temos, maiores são as possibilidades de haver atritos, de haver conflitos, que podem ser, sim, serem exteriorizados de forma totalmente irracional, brutal, injusta, pecaminosa, danosa a outros tantos sentimentos destruidores, justamente provenientes desse nosso interior, que muitas das vezes está carregado de coisas tão ruins. Palavras proferidas, justamente por causa deste misto de sentimentos, nunca vão ser uma coisa boa para se ouvir. Quantas vezes nós proferimos coisas tão tolas, desconexas, precipitadas, quando não vigiamos. Por isso eu sempre brinco com a nossa igreja, uma brincadeira falando sério: vigia, irmão. Quando não colocamos guarda na nossa boca, ou melhor, em nossos pensamentos, porque tudo provém dos pensamentos. Principalmente em momentos quando somos atacados pelo mal súbito da ira, da raiva. Estou nervoso, estou irado. Olha o que a Bíblia nos diz a esse respeito. Salmo 37, de 8 a 9. Salmo 37, de 8 a 9. Evite a ira e rejeite a fúria. Não se irrite, é difícil, mas a Bíblia nos orienta e assim devemos proceder. Isso só leva ao mal, é fato, pois os maus serão eliminados, mas os que esperam no Senhor receberão a terra por herança. Olha a promessa que nos cabe nesse versículo, e olha bem as recomendações que aqui se encontram. A maioria das vezes não colocamos na balança o peso devido que as palavras possuem. Não conseguimos discernir
sobre as consequências que podem recair sobre cada um de nós, ou mesmo na vida das outras pessoas. Tantas consequências, consequências emocionais, consequências físicas, de ordem espiritual, resultados de impulsividades ou escolhas inconsequentes que fazemos. Eu falo sim, é a minha boca, pronto e acabou. Ah, queridos, volto a repetir. Parece-me que, de fato, não medimos o peso ou a extensão que as palavras provocam. Muitos literalmente não pensam ao falar, não ponderam suas palavras, não raciocinam ou mesmo percebem o que dizem, muito menos as consequências que podem gerar, seja no presente ou no futuro, a partir de uma palavra. Veja bem, uma palavra, uma expressão verbalizada. Ouça bem, palavras, quando não são ditas no espírito de amor, mesmo havendo a intenção da correção, quando são desprovidas da ética, da moral, estando fora da direção de Deus, do modo e do tempo de Deus, elas podem ferir, ofender, magoar. Elas provocam guerras, separações, divórcios, uma infinidade de catástrofes, afetando relacionamentos, o bem-estar, a comunhão, a amizade, a convivência, a paz, enfim, tudo isso que nós estamos cansados de saber, mas mesmo assim proferimos palavras tão tolas. Quando nós observamos, a exemplo, discussões que se deram, aconteceram entre nós ou pessoas as quais nós conhecemos ou conhecemos, as discussões mais acaloradas, por assim dizer, são justamente aquelas cujos envolvidos, eles estão ou chegaram a um ponto de descontrole, estão totalmente alterados. Como muitos dizem, com os nervos à flor da pele. E é justamente nesses momentos, diante dessa percepção que os nervos estão à flor da pele, são quando as palavras são ditas de forma mais cruéis, mais impiedosas, imprudentes, equivocadas, danosas, ferem mesmo, agridem. E é interessante que muitos, mesmo tendo a percepção disso, ainda assim fazem. Não é assim que acontece comumente nas relações entre cônjuges, entre pais e filhos, filhos e seus pais, amigos, irmãos, vizinhos, no próprio ambiente congregacional. E sabe por quê? Por causa de um misto de sentimentos que permeiam nossas emoções e que são conectados de forma muito rápida, direta, com as palavras, sendo essas o reflexo, a realidade consciente ou não, dos sentimentos, muitas das vezes perversos, que vão justamente brotar no momento da ira, no momento da raiva. A ira que não é dominada, a ira que está incutida, que está enraizada em nossos corações, na nossa velha natureza. Isso diz respeito à velha natureza. Daí a Bíblia ressaltar que enganoso é o coração. E o que é algo enganoso? Enganoso é aquilo que não transmite verdade. E é justamente assim com os nossos sentimentos, nossas percepções, quando nós não estamos de fato vivendo e sendo dominados pela direção segura, acertada do Espírito Santo de Deus. Nem sempre transmitimos verdade ou verdades. Daí o dever, a responsabilidade, a coerência, a sabedoria de nos atentarmos para a palavra que está em Jeremias 17, de 9 a 10. Enganoso é o coração do homem, mais do que todas as coisas, e perverso. Quem o conhecerá? Entenda, a raiva, meu querido, ela gera reflexos rápidos, muito rápidos em nós. E não se iluda, você que se diz um manso, também é susceptível a este sentimento. E se não controlarmos esta impulsividade, que faz parte justamente dessa velha natureza, não se engane contra isso. Provocaremos sim
e sofreremos grandes danos causados por esta fagulha acesa dentro de nós, que despertará, na maioria das vezes, o que há de pior de nossas emoções, de nossos sentimentos, aquilo que muitas das vezes é proveniente do nosso caráter e que se exterioriza através de palavras. É interessante porque até mesmo grandes estudiosos, estudos científicos, demonstram que os sentimentos da raiva, os sentimentos da ira, quando não controlados, eles geram fortes mudanças no sistema nervoso autônomo, o que provoca um reflexo imediato nos atos e nas palavras. Por isso, querido, não se engane. Por mais que você diga, é a vida de Jesus, nós precisamos vigiar. Precisamos estar atentos. Por isso, para evitarmos que as palavras sejam armas destrutivas, aniquiladoras, tanto para nós quanto para outras pessoas que nos cercam, é preciso torná-las conscientes, dominando esta ira, a cólera, e desenvolvendo o autocontrole, o amor, o viver na santidade. É ser até mesmo emocionalmente inteligente e fugir da aparência do mal. Provérbios capítulo 29 a 11. Eu vou falar agora uma série de versículos que nos orientam acerca disso. Provérbios capítulo 29 e 11 diz assim: o tolo dá vazão à sua ira, mas o sábio domina-se. Eclesiastes capítulo 7, verso 9 diz assim: não permita que a ira domine depressa o seu espírito, pois a ira se aloja no íntimo dos tolos. Ao contrário da sabedoria que aloja no coração daquele que é prudente, daquele que busca a presença de Deus. Efésios capítulo 4, 26 nos diz: quando vocês ficarem irados, não pequem. Escute bem, você que me ouve nessa noite, quando você ficar irado, não peque. Olha o que diz esse texto: apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha. Isso aqui é um conselho muito sábio. Quantas pessoas têm dormido, deitado a cabeça no travesseiro, sobre a ira, e vivem assim, não se importam com as consequências. O problema é dele, o problema é dela, problemas são deles, problemas são delas, e aí vai acumulando e vai gerando raízes profundas de amargura. Olha o que diz Efésios capítulo 4, 31. Livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Tiago 1, do verso 19 a 20, diz assim: meus amados irmãos, tenham isto em mente, sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se, pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Quantas vezes queremos ser justos e achamos que as nossas palavras produzem a justiça de Deus? Não seja tolo, não seja uma tolo. Olhe bem o que a Bíblia diz aqui: a ira do homem não produz a justiça de Deus. Provérbios 19, 11. A sabedoria do homem lhe dá paciência, sua glória é ignorar as ofensas. Salmo 37, de 8 a 9. Evite a ira, rejeite a fúria, não se irrite, isso só leva ao mal, pois os maus serão eliminados. Agora veja bem as promessas, as quais cabem àqueles que obedecem à palavra, mas os que esperam no Senhor receberão a terra por herança. Amados, nós devemos estar atentos a algo muito importante. Não é só o que estamos dizendo, mas como estamos dizendo. Eu vou repetir: não é só o que estamos dizendo, mas como estamos dizendo. Palavras ditas, principalmente em momentos de intensa raiva, ferem profundamente, deixam marcas e consequências por vezes irremediáveis. Palavras, quando são ditas por nós, quando muitas das vezes carregados por legalismos, por situações que a nós parecem ser corretas, podem sim gerar morte, quando não mágoas profundas. Nem sempre aquilo que nós
falamos, proferimos em determinado momento, e desta maneira é sim a vontade de Deus. Não! Muitas vezes palavras vão semear dúvidas, vão nos fazer pecar, nos afastar da comunhão com Deus e com os irmãos, e geram comportamentos de ódio, de intolerância, de indiferença contra o próximo, mesmo sendo esse um pecador. O amor, ele constrange. Daí, mirarmos para o próprio exemplo de Jesus e vermos realmente como devemos agir, porque Jesus é o nosso principal modelo. Como devemos agir, pastor, em determinadas situações, as quais dizemos ou afirmamos que não temos o controle. Ah, pastor, mas o senhor não conhece a minha casa, o senhor não conhece minha esposa, o senhor não conhece meu esposo, o senhor não conhece meus filhos, o senhor não conhece meus pais, o senhor não conhece meu patrão. Será que você conhece a si mesmo? Será que você, nessa noite, tem a percepção realmente de quem você é? Daquilo que as suas palavras têm representado no seu mundo existencial? Ora, se eu sou de Cristo e é Ele quem domina a minha vida, eu devo deixar principalmente as minhas emoções, os meus sentimentos, os meus pensamentos, as minhas palavras serem controladas por Ele. O que não estou afirmando de maneira alguma aqui é fácil. Não é fácil, mas é necessário. Em Filipenses capítulo 4, no verso 8, nós encontramos a seguinte leitura: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor há, nisso pensai. Ou seja, meu pensamento deve estar preenchido justamente por essas qualidades. Como diz Romanos capítulo 8, no verso 13, lá no final: porque se vivemos segundo a carne, havereis de morrer, mas se pelo Espírito mortificares as obras do corpo, vivereis. É uma escolha, ou viver na carne, ou viver no Espírito. Existem inúmeros textos que nos mostram o perigo de deixarmos as nossas palavras tomarem força. Esses textos bíblicos que lemos, eles nos ensinam que a nossa carne, que a nossa vontade, que o nosso ímpeto, tudo isso deve ser mortificado pelo poder e ação do Espírito Santo de Deus. O mesmo poder que opera de forma eficaz e transformadora em nossas vidas, e principalmente sobre as nossas emoções, quando estamos em situações que afloram os sentimentos. Ou seja, o seu espírito, o meu espírito, deve estar primeiramente em sintonia com a vontade do Espírito Santo de Deus. E desta maneira, ele passará a controlar, a ter o controle sobre nossas emoções, sobre o nosso corpo, sobre os nossos hormônios. E isso inclui seus pensamentos, os meus pensamentos. Isso inclui os nossos sentimentos. Isso inclui as nossas reações, as nossas ações, as nossas palavras. Romanos 8, de 5 a 10. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são guiados pelo Espírito, para as coisas do Espírito. E aí vai seguindo o texto. Temos também Romanos 8, de 2 a 14, que diz assim: de maneira que, irmãos, nós somos devedores não à carne, para vivermos segundo a carne. Porque se vivemos segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Porque, olha bem o que diz aqui: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são de Deus. Por quem você é guiado? Por quem você é guiado? Ah, pastor, meu Deus, já falei, já fiz. Amados, se estivermos sob o domínio direto da ação do Espírito Santo, nossa vontade, sabe aquela vontade carnal? Isso inclui, como eu disse antes, e volto a repetir, nossos sentimentos, nossas ações, nossas reações e palavras. Elas estarão totalmente mortificadas. E assim nós desfrutaremos da deliciosa presença do Espírito Santo, desta paz que nos preenche, que joga a ira bem longe, bem longe, bem longe daquilo que são as nossas reações naturais. Uma vida
guiada exclusivamente pelo Espírito Santo. É uma vida que mergulha cada vez mais na presença, nas promessas de Deus. Obediência, submissão, entrega total. Representa tudo o que há de mais essencial neste processo. E dentro desta esfera sobrenatural de bênçãos, nossa carnalidade vai sendo minada e a vontade de Deus vai nos guiando pelos seus justos caminhos. Quando enfrentamos problemas para controlar a nossa carnalidade, e isso é algo que vai acontecer em momentos distintos de nossas vidas, porque enquanto estivermos neste corpo corruptível, ainda somos passíveis de erros, de falhas, sujeitos a equívocos, mas isso não pode ser, escute bem, isso não pode ser uma desculpa para não mudarmos as nossas maneiras, as nossas palavras, o nosso modo de ser e de estar. Por isso nós devemos nos arrepender com sinceridade, buscarmos de todo o coração a presença de Deus, a direção do Espírito Santo. E é Ele quem realiza esta obra regeneradora em nossas vidas. E isso inclui pensamentos, sentimentos, palavras. Eu gostaria rapidamente de trazer alguns conselhos práticos que farão toda a diferença, que trarão conforto, equilíbrio, sabedoria para você nessa noite. Primeira coisa, no momento de ira, se você sentir que não vai poder controlar, pastor, eu não consigo. Meu temperamento é colérico sanguíneo, sanguíneo hemorrágico. Escute bem. Se você não consegue se controlar, é melhor você abandonar a discussão imediatamente e tentar se acalmar. Nessas horas é melhor ter cautela, sabedoria, prudência. Não será o melhor momento de você falar, porque as palavras, elas serão armas, tanto contra você, quanto contra os outros. Por isso, muitas vezes, querido, você ter a sabedoria e dizer, opa, falei demais, ou vou falar o que não devo. Se você não tem controle, não diga. Segundo conselho, antes de você dizer algo a outra pessoa, mesmo você tendo as suas verdades, diga sempre a você mesmo. Essa é uma estratégia para justamente evitarmos palavras equivocadas, palavras precipitadas, que poderão trazer um enorme estrago, consequências desastrosas. Fale a você mesmo. Não faça com o outro ou diga ao outro aquilo que você não quer que outros digam a você e façam com você. É preciso controlarmos as emoções, com a razão acima de tudo, também com o amor cristão e a dependência, a direção do Espírito de Deus. Não faça aos outros, não diga aos outros o que você não gostaria que fizessem e dissessem a você. Esse é um princípio de vida que se aplica perfeitamente neste caso. Existe uma frase que para mim ela torna um grande diferencial. No meu lugar, o que faria Jesus? Isso já foi exemplo de livro e filme. A ferida causada por uma palavra, ela pode doer mais do que um ferimento físico. Eu conheço pessoas dentro da minha posição como pastor, conselheiro, que são até hoje feridas e possuem feridas tão profundas por causa de palavras que foram ditas em momentos tão inoportunos, palavras carregadas de ira, de revolta, de maldição, e que muitas das vezes marcaram a vida de tantos filhos, de tantos pais, de tantos amigos que se tornaram inimigos, de tantos irmãos que se tornaram céticos ao Evangelho. Palavras têm poder tanto para levantar quanto para derrubar alguém, tanto para curar feridas, tanto para sanar o mal ou mesmo alimentar mais ainda indiferenças, ódio, revoltas.
ela pode fermentar muito mais contendas. Por isso, para não sermos afetados pelo mal da precipitação de nossas palavras, é necessário nós cuidarmos de forma muito clara de nossos pensamentos. Porque eles se tornam, em nossas palavras, a exteriorização dos nossos desejos, dos nossos sentimentos mais profundos, sejam esses conscientes ou inconscientes. A Bíblia e a própria ciência corroboram que os nossos olhos são a porta de entrada da nossa alma. E elas fotografam as imagens e as guardam na mente. Tudo aquilo que nós vemos, tudo aquilo que nós ouvimos, se tornam mensagens e se tornam armas. Mateus 6,22 diz assim: a candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Querido, se você se vê como alguém tão machucado e desprovido dessa graça de Deus, sinto muito, aquilo que vai sair de você não é boa coisa. Você só pode dar aquilo que você tem. Você pode só falar daquilo que realmente é produzido dentro do seu interior. Por isso nós precisamos vigiar para que o nosso adversário não nos pegue em áreas que muitas das vezes são áreas que vão contaminar, que vão gerar destruição, não somente em nós, mas nas pessoas que nos cercam. Lembra que nós lemos em Filipenses capítulo 4, no verso 8, mas tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é puro, tudo que é verdadeiro, tudo isso, querido, tudo isso é o que deve dominar nossa mente. Talvez você esteja se perguntando nesse exato momento: pastor, como eu faço para promover vida e não morte? Tanto na minha própria vida, porque há pessoas que conseguem se ferir tanto a si próprios. Elas olham no espelho e proferem palavras contra si, de maldição. Elas se veem da pior forma e dirigem a si mesmas das piores maneiras. Existem alguns pontos importantes a serem observados nessa palavra. Veja bem, escolha bem suas palavras e refreie sua língua. Sabe por quê? Porque as palavras se tornam cedo ou mais tarde o reflexo verbalizado em suas ações. Cada reação e ação sua vai se tornar reflexo de suas palavras. Se você escolher bem as suas palavras e refrear a sua língua, você terá domínio sobre todo o seu corpo e sobre a velha natureza. É isso que diz Tiago, capítulo 3, verso 2. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavras, o tal é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Ou seja, aqui está falando sobre autocontrole. Você já deve ter ouvido falar muitas das vezes que há 3 coisas na vida que nunca voltam atrás: a flecha lançada, a palavra pronunciada e a oportunidade ímpar, única, perdida. Por isso, meu querido, nem tudo aquilo que eu penso, nem tudo aquilo que eu estou, pastor, estou sentindo, eu devo expressar. Seja meu modo ou tempo. Olha o que diz lá em Provérbios, capítulo 15, 33. Pastor, mas eu penso assim, e o que eu penso eu falo. Porque Deus está me guiando. Está guiando mesmo. Porque eu não estou nem aí. Tem uns que nem colocam Deus, já falam mesmo dentro da sua carnalidade: sou eu mesmo, pronto, acabou. São os crentes Gabriela, Clave Canela. Olha o que diz a Bíblia, Provérbios 15, 23. O homem se alegra em responder bem, e quão boa é a palavra dita a seu tempo. Quão boa é a palavra dita a seu tempo. Provérbios 16, 24. As palavras suaves são favos de mel, doces para a alma e saúde para os ossos. Olha aqui, meu querido. Quantas das vezes, ao contrário, nossas palavras têm muitas das vezes significado morte. A vida de tantas pessoas, de filhos, de pais, de amigos, de pessoas às quais nós convivemos. Provérbios 15, 1. Olha aqui, palavra de sabedoria. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura
suscita ira. Eu pego esse versículo como o cerne de todas as questões. A resposta, ou seja, a maneira como eu vou identificar aquilo que me foi dirigido, a maneira como eu vou responder, seja um ataque ou mesmo algo que vai produzir vida, vai desviar o furor, ou vai alimentar a bênção. Mas a palavra dura, a palavra insensata, ela vai suscitar a ira. Provérbios 25:11, como maçãs de ouro, guarda esse versículo, meu querido irmão, minha irmã, como maçãs de ouro em salvas de prata, é a palavra dita ao seu tempo. Mas eu acho que tem que ser assim, pastor. Deus me falou. Querido, Deus nunca vai nos dizer, vai nos pedir para falar algo fora do seu tempo, do seu modo. Eu entendo que quando uma palavra é dirigida a quem quer que seja, mesmo no espírito de correção, ela vai trazer vida. E se ela for dita da maneira errada ou no tempo errado, ela não vai trazer construção. Por isso que muitas das vezes casais precisam estar atentos nas nossas relações diárias, até mesmo no nosso ambiente de trabalho, no nosso ambiente congregacional de igreja, ou seja, em tudo aquilo que se diz respeito a questões de relacionamento, devemos estar atentos. Olha o que diz esse texto, como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita a seu tempo. Será que as palavras que muitas das vezes têm saído da nossa boca, ainda que estejam corretas, elas estão no tempo certo e da maneira certa? Eu devo sim tomar cuidado com as palavras as quais ouço. Sabe por quê? Pois elas podem vir a corromper, contaminar o meu caráter, desviando-me muitas das vezes do propósito maior de Cristo, fazendo-me sim tropeçar e também ao meu irmão. Quantas das vezes nós, no intuito de acertarmos, temos errado, corrigindo da forma errada, direcionando palavras que muitas das vezes, ao invés de provocar vida, conserto, provoca mais ira e abandono. Lucas 17:1 diz assim: e disse aos discípulos: é impossível que não venha escândalos, mas ai daquele por quem vier. Muitas das vezes palavras têm provocado escândalos, palavras ditas no tempo e num modo tão desconexo. Provérbios 6, de 16 a 19, diz assim: 6 coisas o Senhor aborrece, a 7ª sua alma domina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam em correr para o mal, e testemunha falsa que profere mentiras, e o que semeia contendas entre irmãos. Isso é sério. Provérbios 26, 20 não para por aí. Sem lenha o fogo se apaga, mas havendo fofoqueiro, cessa a contenda. Desculpa, sem lenha o fogo se apaga, mas não havendo fofoqueiro, cessa a contenda. Ou seja, meu irmão, sabe a hora de cortar? Eu aprendi através de pessoas que eu tenho um respeito muito grande, exemplos fantásticos. Um deles é o pastor Márcio Valadão, da Igreja Batista da Lagoinha. Eu sempre tive a oportunidade de ouvir da boca daquele homem, e ele sempre me dizia: veja sempre coisas boas das pessoas, ainda que muitas das vezes aquilo de pior é o que se exterioriza. E nós podemos estar atentos a isso. Podemos sim ver coisas boas. Podemos ver sim situações em que vamos cortar, justamente cessar a contenda. Não dê ouvido à fofoca, meu irmão, porque assim como falam de outros, vão falar de você. Assim como fazem de outros, vão fazer com você. Fique esperto. O apóstolo Paulo nos orienta em 2 Timóteo 2,16: mas evita falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade. Provérbios 13:5: o justo odeia a palavra de mentira, mas o ímpio faz vergonha, se confunde. O que você tem escutado? Você já deve ter ouvido que
que seres dotados do conhecimento, da sabedoria de Deus, da intimidade com Deus, falam e expressam sonhos, ideias, conquistas, buscas, verdadeiramente qualidades. Pessoas tidas como comuns, discutem comumente sobre situações, acontecimentos, coisas rotineiras, coisas cotidianas. Quando nós entramos no campo dos insanos, dos difamadores, dos filhos da ignorância, dos filhos do diabo, eles falam e discutem apenas sobre a ótica de pessoas, de comportamentos, de erros, de problemas e nada mais. Ah, ele é assim, todavia, porém, sempre é um todavia. Porque nossos olhos não conseguem ver aquilo que é de bom. Se nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo será luminoso. Querido, eu devo prestar bastante atenção ao que eu falo, pois de tudo aquilo que eu falo, que você fala, nós daremos contas a Deus. E aqui eu estou finalizando e chegando justamente ao ápice dessa observação. Mateus capítulo 12, 36 nos diz: mas eu vos digo que de toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Toda palavra ociosa. Mateus 12, 37, porque por tuas palavras será justificado. Olha o peso, a importância de observarmos nossas palavras. Vou dizer e com bastante ênfase, porque por tuas palavras serás justificado e por tuas palavras serás condenado. Você parou para perceber o peso que as palavras produzem? E não apenas nesse momento que estamos vivendo, mas no nosso futuro e na nossa eternidade. Cuidado, porque palavras trazem peso de vida e de morte. Como cidadãos de uma pátria celestial, nós somos chamados à prática de uma conduta sã, irrepreensível, ao exercício contínuo de uma linguagem que promova sempre a edificação, sempre a moral, sempre os bons costumes, sempre trazendo a presença e os relacionamentos de Deus. Palavras que são decretos, que proclamados, verbalizados, atuam diretamente no plano espiritual, no plano físico, no plano psíquico, o que afeta diretamente a nossa vida e a vida dos outros. As nossas palavras ou ativam a esfera de Deus, ou a esfera do diabo. Continuamente as Escrituras nos falam do valor que devemos dar às nossas palavras. Pois teremos que dar conta no dia do julgamento de toda a palavra vã. Sabe o que significa isso? De toda a palavra inútil, de toda a palavra ociosa, de toda a palavra frívola, de toda a palavra sem sentido. Deus nos disse para evitarmos palavras vãs, palavras inúteis. Se a palavra é tão poderosa, por qual razão preferimos tantas palavras que não edificam, que não servem para nada? Eu sei que é triste, mas há pessoas que se gloriam em proferir disparates. Amar o próximo passa implicitamente por respeitá-lo, ainda que com seus pontos divergentes, diferentes do nosso. Ouça o que a palavra nos diz em 1 Pedro 3, de 8 a 12. Eu deixei aí o texto para que você medite. Leia esse texto em casa. Pagar com a mesma moeda, responder à letra, tornar mal por mal, não é de modo algum prerrogativa de um verdadeiro cristão, alguém que se diz regenerado, porque Deus há de trazer o juízo a toda obra e até tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. A Bíblia diz que o que contamina o homem não é aquilo que entra pela boca, mas é aquilo que sai, ou seja, palavras. Olha lá Mateus 15, verso 10 a 11. Mateus 15, 10 a 11. E tendo convocado a multidão, lhes disse: ouvi e entendei. Não é o que entra pela boca que contamina o homem, mas o que sai da boca. Isso sim contamina o homem. A Bíblia também diz
que a língua, a palavra, é fogo, e que com ela nós bendizemos a Deus, mas também com ela nós amaldiçoamos as pessoas, feitas à semelhança de Deus. Provérbios 18, 21. Por fim, ele diz: a morte e a vida estão no poder da língua. Temos que gerar vida, queridos, através de nossas palavras. Se de fato somos regenerados por esta palavra, somos reprodutores de vida ou de morte. Eu quero que você repita bem isso. Somos reprodutores de vida ou de morte. De forma alguma deve haver esterilidade em nossas vidas. De forma alguma. Eu lhe convido nesse instante a baixar a sua cabeça. Aí aonde você está. Queridos, palavras têm poder no inconsciente e podem acabar se tornando realidade. Tire, erradique palavras negativas, palavras sem sentidos. Ocupe a sua mente, ocupe as suas emoções com pensamentos vindos lá do alto. Elimine a autocrítica, elimine a crítica aos outros. Comece a ver coisas boas, qualidades dos outros. Também faça um juízo de valor a você mesmo. Exercite ouvir mais do que falar. Muitas das vezes isso se torna eficaz. Que você tem gerado na sua vida e na vida dos outros. Vida ou morte. Há pessoas que talvez digam nesta noite: ah, pastor, eu vivo a minha própria vida, eu não me misturo, dificilmente tenho amigos. Mas muitas das vezes você tem sido alvo daquilo que está dentro do seu coração. As palavras e os conceitos que você tem a seu próprio respeito não são nada bons. Eu lhe convido nessa noite a mudar esta sua velha natureza e a começar a promover vida, primeiramente em você mesmo. Sabe por quê? Porque se nós não temos vida, nós não podemos gerar vida. Só pode gerar vida quem tem vida. Por isso, comece a profetizar palavras de bênção, de direcionamento. Coloque todos esses versículos que acabamos de ler em prática na sua vida. Seja no tempo, no modo. Não se esqueça disso. Sabe, essas circunstâncias em que você lida diariamente são essas ferramentas preciosas que vão justamente lhe dar um exemplo claro, tácito, se você está vivendo verdadeiramente com bases na palavra de Deus ou nas suas emoções. E eu quero orar para você, para que realmente da sua boca possa fluir rios de água viva, palavras de bênção, de poder, de autoridade, e que promovam vida não apenas na sua vida, mas em qualquer lugar que você esteja. Que as suas palavras sejam poder, vida, transformação. Pai, em nome de Jesus, nessa noite nós confiamos nas tuas promessas e na tua palavra que semeia vida. Por isso, Deus, pedimos que os nossos pensamentos sejam transformados mediante a direção do Espírito Santo. Toma cativa a nossa mente, toma cativa as nossas emoções. Senhor, que haja autocontrole, que haja, Senhor, acima de tudo, uma autoanálise, uma reflexão, arrependimento, que possamos agir de forma equilibrada. Ah, Senhor, nós sabemos que temperamento ele é controlado pelo Espírito, mas caráter ele é transformado. Pedimos ao Senhor que transforme, Senhor, verdadeiramente vidas nessa noite e controla temperamentos, para que as palavras da nossa boca e o meditar do nosso coração sejam agradáveis diante de Ti. Que possamos realmente, Senhor, pararmos e vermos na própria história o que as palavras representaram e têm representado. Ah, Senhor, através de um homem e de uma mulher, o Senhor pode fazer toda a diferença na vida de uma nação, uma família, um emprego, enfim, uma igreja. Ah, Senhor,
Usa mesmo com sabedoria, com amor. Usa mesmo, Senhor, com esse espírito manso, as nossas palavras, nos nossos relacionamentos, para que elas promovam a vida do Senhor. E Senhor, a vida em nós, ó Deus, da forma como o Senhor deseja. Transforma-nos pelo poder da sua palavra, porque a tua palavra é vida, e vida, e vida em abundância. E nós profetizamos esta mesma palavra na vida de cada irmão, de cada família que nos ouve nesta noite, que irá ouvir esta mensagem, no nome de Jesus. Amém. Amém. Os meninos estão ali, a Bebel e o Isaac estão fazendo a classinha. Estou com um balão porque a gente quer parabenizar os irmãos que fizeram aniversário esta semana. Também primeiro vou começar pelo Celso, o tio do Eduardo que mora em Belo Horizonte. Que Deus abençoe a vida dele, a sua família. Aqui em Jacksonville nós temos o nosso irmão Osiel, que fez aniversário. Da nossa igreja, Osiel. Deus abençoe, meu filho. Deus abençoe. E tem lá em Brasília também a minha amiga Aline, que também completou mais um ano de vida. Então nós queremos abençoar a vida de vocês e dizer que o Ministério Alliance Ministry é muito feliz em ter vocês conosco e que Deus abençoe a vida de vocês e dê muitos anos de vida. E eu quero também orar pela irmã Rafaela, que mandou uma mensagem agora há pouco aí nos comentários, falando sobre a sua saúde. Ela disse que foi diagnosticada com Covid, então ela tem crianças em casa, então pediu oração, vamos orar por ela. Pela nossa irmã Tatiane, que teve um pequeno probleminha e teve que ir ao hospital agora há pouco, que o Senhor possa restaurar a sua saúde. Amém. Oração também, a Maria Lúcia acabou de escrever, orem por um amigo que vai fazer cirurgia de câncer, seu nome é Oséias. Vamos orar também pelo Oséias, por todos os enfermos, orar pelas famílias, pela minha família lá no Brasil. Desculpa, esqueci o aniversariante. A Vanusa. Luda. Lá na casa dos meus avós em Brasília, também fez aniversário. Luda, Deus abençoe, te dê muitos anos de vida. Deus, Luda. Também pela família em Brasília, a Aurelice está pedindo pela sua família. Amém. Minha tia lá em Brasília, abençoe a Jéssica, o Alisson, meu tio Áureo, guarde de todo mal. Amém. Deixa eu ver se tem mais alguma aqui que eu deixei passar. E os pedidos que forem colocados após essa oração, das pessoas que ainda irão assistir, nós estaremos colocando em oração, nas nossas orações diárias e também no culto que nós temos de oração e estudo da palavra nas quartas-feiras. Aliás, na quarta-feira a gente vai estender para outros irmãos, a gente vai colocar um link. A gente tem feito estudos sistemáticos aí sobre, trazendo temas muito relevantes e a gente vai abrir ao público para que eles possam acompanhar. Isso. Nós estamos usando o aplicativo Zoom, onde várias pessoas podem entrar simultaneamente, participar. Como é um estudo, a gente tem a participação depois da explanação para alguns questionamentos. Então, na quarta-feira, antes de iniciar a transmissão da conferência, nós vamos colocar aqui na página da Alliance Ministry o link para quem quiser entrar. Se você não é ainda da página da Alliance, por favor, entre dentro e curta a página do Face, assim você receberá todos os automaticamente mesmo. Sim. O Carlos Siqueira acabou de colocar aqui, mandou um abraço e Amém, Carlos. Pediu para que ore pelo Brasil. Vamos orar pelo Brasil também. Vivemos momentos de instabilidade, né? E nós estamos, primeiro, confiantes no maior governador de todos, que é aquele que governa o universo. Amém. O nosso país, essa nação, as nossas vidas estão nas mãos do Senhor. Amém. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos por mais esse dia, na tua presença, por esses momentos de estarmos ouvindo a tua palavra. Ó Deus, eu quero colocar cada intenção, cada oração, cada pedido, súplica posta aqui
nesse vídeo, aquele também que estão nos corações dos irmãos que estão nos ouvindo nessa hora. Senhor, o Senhor sabe da necessidade de cada um de nós. O Senhor disse que cuida de nós mais do que cuida dos passarinhos. O Senhor nos veste, nos alimenta, que o Senhor nos dá tudo que é necessário para que possamos viver, Pai. Eu peço, Senhor, que o Senhor dê saúde, restauração, Pai, da saúde àqueles que estão hospitalizados, aqueles que estão com algum tipo de enfermidade, doença, que o Senhor possa trazer alívio e, de acordo com a tua vontade, trazer cura para a honra e glória do teu nome, Pai. Nós confiamos num Deus que é médico dos médicos, que tem a última palavra sobre a vida de cada um de nós, Pai. Abençoa a vida ali da Rafaela, guarda os seus filhos, o seu esposo e as pessoas com quem ela teve contato, para que também possam ser livres desse mal, desse vírus. Oh Deus, abençoa ali a Tatiana no hospital, que ela consiga um pronto atendimento, que ela possa, Senhor, voltar para casa sadia, restabelecida, pela honra e glória do teu nome, Pai. Ó Deus, oramos pela nossa nação, pelo Brasil, para que o Senhor possa trazer, Senhor, tempos de bonança, de estabilidade. Oh Deus, nós confiamos em Ti, sabemos que os governantes são falhos, porque são humanos, têm erros como todos nós. Mas, Senhor, eu peço a tua capacitação ao nosso presidente, a cada deputado, senador, Senhor, ali na Câmara, no Congresso, oh Pai, reveste de sabedoria para guiar o nosso país, Pai. Assim também peço que o Senhor guarde essa nação, os Estados Unidos, onde nós estamos. Oh Senhor, os números têm sido assustadores em relação ao Covid, mas não é só o Covid que nos assusta, Pai. Existem tantas outras coisas que devemos pedir a Senhor a tua proteção. Que o Senhor nos guarde, a todos nós, e abençoe essa nação, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Eu gostaria de terminar nessa noite levando aquela música que diz assim: meu coração igual ao teu, meu mestre, dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer. Senhor, abençoe sua vida, sua família. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Não deixe de compartilhar esta mensagem. Semana de bênção, semana de vitória. Beijo no coração.